Então, bom dia a todos, boa tarde, não sei, a gente está no meio do dia. Primeiro eu queria agradecer a Cris e a Dani por terem aceitado o convite aí, de bater esse papo sobre teoria U e o teatro da presença social. Eu já namorei com teoria U ali algumas vezes, ainda estou numa posição de aprendiz, por isso que eu convidei as duas, a Cris, que já pratica há algum tempo, e a Dani, que é uma super especialista. E não sei, para mim me bateu muito forte assim a teoria U quando eu vi a chamada pro ULab e daí eu vi o Otto Scharner falando que era ali para trazer à tona aquilo que a gente precisava na sociedade, mas ainda não estava lá, assim. Então, sei lá, pelo menos na minha visão, eu via que, sei lá, o socialismo tinha sido muito autoritário, então era meio que uma desculpa do capitalismo para continuar fazendo tudo que ele tem feito. E é meio chato, assim, mas a gente não conseguiu pensar numa alternativa boa o suficiente para deixar o capitalismo para trás. Então, acho que não só para esse tipo de transformação, mas como qualquer transformação assim que a gente queira ter na nossa vida, a teoria U é uma ferramenta muito poderosa. E então é isso, a gente está com a Cris, que é comunicóloga ali e já pratica teoria há um bom tempo, e a Dani, que é uma mestra em teatro da presença social. E daí eu queria passar para a Cris, então, que ela falou comigo, falou, posso fazer um check-in com todo mundo? Então, fica à vontade, Cris. Obrigada, João. Bom, meu nome é Cristina Zimmermann, como o João deu aí um resumo, eu sou comunicóloga, passei algumas vezes pela teoria U, mas uma eterna aprendiz, né? Principalmente quando se trata de um framework ou de uma ferramenta que é tão intensa, né? Ela investiga muito, assim, investiga muito mais do que acontece no campo social, mas também no espiritual, e isso é muito importante para a gente, enfim, criar novos sistemas, né? Tem uma parte, aliás, a teoria U, ela traz muito, durante todo o processo, os níveis de escuta, né? E eu acho incrível, assim, trabalhar a nossa escuta ativa, a nossa fala com intenção, e de que forma a gente está conectado com stakeholders, ou com a terra, né? Ou com o próprio indivíduo, assim. Então, eu vou começar uma história, vou contar uma história, e aí o grupo pode seguir contando a mesma história a partir do que eu falei e a partir do que o outro vai falar. Ficou claro ou não? Acho que sim, acho que pode começar. Basicamente... Então, daí alguém pega e segue. Basicamente para a gente trazer a nossa atenção plena para o grupo, né? Então, a gente já começa a praticar esses níveis de escuta, assim. Então, eu começo essa história aleatória, vou criar algo e a gente vai criando também outras histórias aleatórias, mas, enfim, trazer um pouquinho do que o outro está trazendo na fala, assim. É só um treino rápido para a gente trazer a nossa escuta ativa para esse campo da reunião de hoje. Ok? Tamo junto? Então tá. Tinha uma mulher muito alta que entrou no supermercado, foi pegar vários legumes e ela deixou cair vários no chão. Vários legumes no chão. E, de repente, chegaram mais duas pessoas no supermercado que estavam ali estavam próximos dela e começaram a ajudar ela a catar esses legumes do chão. Next. Até que uma delas perguntou, mas qual é mesmo a sua área de atuação?
Ela falou, eu atuo numa loja de departamento e porque é Natal eu tô super atarefado. Me desculpa, eu acho que eu esbarrei em você e deixei cair os legumes. Ah, que legal, mas eles não amassaram, tão legais para a gente levar. Eu também quero levar alguns. Vou pegar esses aqui do chão, que não estão amassados, estão bons, e vão servir para mim também. Ana? Já foi, né? Acho que a Joana tá querendo falar. Vou destravar o microfone dela aqui. Tá. Não tô conseguindo. Oi. Oi, Joana. Olá, bom dia. Bom dia. Eu me perdi um pouco na história tentando fazer funcionar. Eu nunca usei o Zoom. Então, eu também vou pegar alguns que sobraram do chão e vou lá na cesta pegar alguns que tem incríveis. Queria convidar vocês para conhecer os outros legumes ali que estão na cesta e não no chão. Que legal, a gente tá vendo que eu tô vendo que tem um monte de batata aqui. O que você vai fazer com tanta batata? Eu adoro batatas, eu gosto de fazer escondidinho, eu gosto de fazer nhoque de batata. O que você vai preparar com esse tanto de batata? Tô vendo a cara do Fernando. Se joga, Fernando, se joga nas batatas. A conversa era sobre teatro e presença, é sobre culinária? Quer explicar, Cris, para ele o check-in? Que ele chegou agora? Bom, eu vou finalizar, então, o check-in. E aí, eles convidaram essa mulher alta para investigar as batatas. Primeira vez que eles tiveram contato com batata orgânica, eles amaram e começaram a plantar batata orgânica e distribuir por toda a comunidade. Na verdade, Fernando, era só um check-in para a gente trazer a nossa atenção plena para o grupo antes da gente iniciar a reunião. Obrigada a todos, adorei, dei algumas risadas. E aí, enfim, não sei se a Dani assume agora. Quer pegar a Dani? A Dani propôs uma dinâmica para a gente também fazer hoje, e daí eu queria pedir para ela só contar um pouquinho para quem não conhece ainda como que é o teatro da presença social, como que essa ferramenta funciona, como que ela pode conectar ali a mente e o corpo e também o emocional para a gente conseguir ver os sistemas, né? Eu vi um vídeo seu falando que o teatro vem justamente de poder ver. Então, como que funciona essa ferramenta? Assim? Legal, bom dia. Dia. Queria ter uma ideia, quem que conhece a Teoria U, sabe alguma coisa de Teoria U, eu estou no celular, eu vou passando aqui, só faz algum sinal assim, eu vou passando na tela para ver quem que conhece algo de Teoria U. Se sim, faz um dedinho, assim, um ok, Dima. E quem não, só se manifesta, porque a gente acaba usando uma linguagem que é muito, né, própria da Teoria U e às vezes esquece de ser um pouco mais explícito, né? O nome teatro vem dessa ideia de tornar visível, né? Tornar visível algo que seja oculto. Né? A Teoria U fala muito o propósito, né, que o Otto fala muito, e o propósito de vida dele, que ele organizou a Teoria U como um meio para isso, né? A gente realmente contribuir para essa mudança civilizacional de sociedades egocentradas para sociedades
centradas, né? Então, onde o coletivo, o planeta, as relações, o todo é o que vai reger as demandas, as escolhas, as decisões, né? Então, e é isso que o João falou, ninguém sabe como fazer, então não é passar de um sistema para um outro sistema conhecido e tipo, upgrade, vai lá, atualiza o software, é incerteza atrás de incerteza, as soluções do passado não adiantam mais, não dá para pegar e encaixar nos problemas atuais. Alguém que desenvolveu uma solução num certo lugar, não dá para pegar ela e querer encaixar em outro lugar, ou seja, é um momento civilizatório totalmente complexo, não determinado, a gente tem um monte de não sei, e milhões de fatores, né? Ainda mais nesse momento, essa sociedade da comunicação, da internet, da velocidade das informações, então é tudo muito, e muito a gente não sabe. Né? Então, basicamente, a teoria U vem como uma filosofia também, como um método de promover transformação, e ele é o próprio caminho de transformação. Então, essa metáfora do U é poder mergulhar em qualquer situação, poder ficar ali nesse lugar de mergulho, em que ampliou esse olhar. A Cris falou dos níveis de escuta. Quando a gente aprofunda muito essa escuta e esse olhar, é ficar com aquilo, com essa percepção mais ampliada, que quando a gente mergulha nisso, às vezes vem nossa, tem muito mais do que eu imaginava, e é ficar aí nesse fundo e a partir daí emergir o novo, né? Essa inovação vindo desse lugar de já ter ampliado a sua visão, sua percepção, ter se conectado novamente com a fonte, com o seu propósito, e aí nasce a inovação, e que ela nasce como esse futuro emergente, ela nasce de algo que às vezes a gente nem imaginava, né? Então é algo que você achava que talvez fosse o problema, é daí que vem a solução, né? Então é realmente poder lidar com esse novo de uma forma aí destemida, né? Então a teoria Fu fala muito de abrir a mente, ou seja, trabalhar com os nossos preconceitos, premissas, questionamentos, crenças limitantes, né? Abrir a mente, abrir o coração, essa conexão com o outro, com as questões que não diretamente estão ligadas comigo, ou eu acho que não tem nada a ver comigo, né? Então é como eu percebo que eu faço parte, que eu sou parte, que eu cocrio, né? Então abrir o coração para essa conexão mais profunda e abrir a vontade no sentido da ousadia. Então, tá, eu faço, eu vou fazer, eu tenho essa energia de ação destemida, ousada, para empreender essas mudanças que são necessárias e que às vezes não era exatamente o que eu queria fazer. Se eu for ficar pensando só em mim, puxa, não é tão legal, não é tão gostoso, mas não é só o que eu quero, é o que a vida quer, o que o mundo quer, né? Então, e o teatro da presença é um meio, é um método dentro da caixa de ferramentas da teoria U, que é um método visceral de se preparar para isso, para ser esse ser que vai fazer essa jornada, que vai fazer essa transformação no mundo, né? E esse ser individual e coletivo, né? Então, como eu sou e nós somos ao mesmo tempo, né? Então, isso é prática. O teatro da presença social é esse lugar de prática dessa presença no coletivo, dessa presença coletiva. E é isso que eu queria, em vez de ficar falando muito, é louco ficar falando, né? Tem algumas pessoas, umas carinhas de praticantes aqui, e ele é muito prático, né? E é um exercício. É que nem meditação, quando a gente fala que a meditação, a gente não exatamente quer chegar num lugar, a gente
a gente se torna familiar com a gente mesmo, com os nossos pensamentos, né? E a gente é o treino constante. Então a gente chega no caminho, caminhar é o chegar, né? E o que eu quero propor é que a gente faça um pequeno exercício durante 5 minutos, que é um exercício dos mais básicos do Teatro da Presença, que desenvolve essa habilidade de presença, né? Essa é a proposta. E ele é muito simples, a gente pode fazer de olhos abertos ou fechados, como a gente quiser. E a gente vai ficar em silêncio. Eu vou tocar, trouxe um sininho, eu vou tocar o sininho. Gente, eu estou no Parque Modernista, na Casa Modernista. E a gente fez uma prática aqui o ano retrasado. É muito interessante praticar num espaço público e ao ar livre, né? Então, o que a gente vai fazer, a proposta é a gente começar a perceber, eu vou guiar um pouco no início. Tudo bem para vocês de fazer essa prática? E a gente vai começar onde a gente está. Então, você está sentado no chão, na cadeira, na rede, não sei. E a gente vai começar, não precisa olhar para mim, então quem quiser fechar a tela pode fechar. Vocês estão me escutando bem? Se quiser fechar os olhos, você vai começar a perceber o seu corpo, essa densidade, né? Percebe que você está apoiado sobre a terra, sente esse apoio, pousa nesse lugar onde você está. Então você se sente assentando onde você está. E se sente que você também está assentando na sua respiração. Então percebe o seu ritmo respiratório, seu ritmo cardíaco. E aos poucos você vai ancorando essa sua percepção no seu corpo. Como que é sentir o seu corpo sentado nesse lugar. Ancorado sobre a terra, esse corpo maior, que se estende para além do seu próprio corpo, que está sustentando todos nós nos diferentes lugares que estamos sobre a terra. Em cima, sobre a nossa cabeça, está todo o espaço. E por 3 minutinhos, a gente vai permitir ancorar nossa atenção no nosso corpo parado ou no nosso corpo em movimento. Então, se der vontade de mover alguma parte do corpo, você deixa mover, permite o movimento. Depois o movimento para. E você percebe a sensação pura do seu corpo parado. Um outro movimento quer nascer, você permite. E ele para. E a gente vai alternando pausa e movimento, forma e movimento, até eu tocar o sino para finalizar. Se algum pensamento vier, você pode simplesmente falar agora não, vem, presta atenção aqui,
Qual é a sensação? O que eu estou sentindo agora? E agora? E agora? Alterna pausa e movimento. O movimento é bem-vindo. Ele começa, ele se desenvolve e ele para. Eu mergulho na sensação da forma do meu corpo parado. De repente, essa forma quer se mover. Esse movimento brota. Eu sinto. De repente ele para. Eu sinto. Vai relaxando aos pouquinhos. Faz um movimento que seu corpo precisa. Abre os olhos.
Tudo bem? Esse é o exercício mais básico que a gente faz. Essa é a dança dos 20 minutos em 5. E ela contém tudo, toda a proposta do Teatro da Presença e toda a teoria U aí dentro. Quando a gente mergulha nesse U, ou num sistema, na gente mesma, numa organização, numa questão, a gente procura primeiro perceber o que a gente está percebendo, né? Esse downloading, né? O que eu estou sentindo? Ou que hábitos que já vêm, ou que... eu tô cansado. Eu tô com dor não sei aonde. Eu tô... X. É o que a gente traz já, né? Downloading puro. É o que a gente acha, né? Ou um padrão, ou um hábito. E à medida que a gente vai simplesmente tentando suspender qualquer julgamento, a gente simplesmente procura mergulhar na sensação pura, para além do nome que a gente dá, a gente está nesse processo de abrir o coração também para permitir sentir aquilo, qualquer que seja, para além do julgamento, se é bom, se é ruim, se é certo, se é errado, se é adequado, não é adequado. E a gente fica com aquilo, né? Esse fundo do ficar ali, às vezes desconfortável, às vezes nem tanto, e brota um movimento. E esse brotar é um novo. E ele se desenvolve até uma nova forma. Então, esse é um exercício muito básico que vocês podem fazer quando quiserem, né? E basicamente, eles desenvolvem muito essa presença individual. E outros exercícios do Teatro da Presença, eles trazem essa ideia dessa presença coletiva. E eu acho que, de repente, a gente podia abrir um pouco a conversa, porque esse é o pulo do gato. E eu queria saber um pouco o que é para vocês essa presença coletiva. Que ideia que vem quando a gente fala esse termo? Seria legal movimentar um pouco mais e dialogar e trazer. O que você acha, João? De fazer uma roda assim de falas curtas, que a gente possa mover um pouco a conversa. Eu acho uma ótima. A ideia é essa mesmo, que a gente possa trocar e cada um possa trazer suas sensações ali. E queria perguntar quem quer puxar a fila, né? Esse é o primeiro a falar. Eu posso puxar. Ou a Dani, não sei. A gente sempre... Eu só quero fazer uma sugestão. A gente uma coisa que é esse centro, né, de tornar visível, é tornar novas informações visíveis, né? É muito fácil a gente vir para um lugar de julgamento, né, ficar no downloading, ou a gente procurar dados mais puros, mais brutos, né? Então, o que eu notei de especial, de que me chamou a atenção? Mas o dado bruto, né? Fiquei com muita vontade de ficar parado o tempo inteiro, ou queria me mover. Notícias, né? O que eu notei de novo, né? Desculpa aqui só para dar essa ideia de dados. Entendi. Primeiro, maravilhoso esse exercício. Eu fiz ele hoje de manhã, sim, mas fiz com música e eu esqueci de dar essa pausa, essa pausa que ela é extremamente importante, né? Que vem um sentimento muito novo. E eu lembro que a gente fez também uma vez no GAI, um exercício parecido, assim. Todo mundo dançava junto e aí depois a gente parava, ficava em silêncio e só recebia esse sentir, assim. Para mim, o que fica muito claro é uma conexão com a terra e o quanto a gente consegue se aterrar e estar mesmo no presente, assim. E o quanto é importante esse olhar para o corpo. Eu, por exemplo, passei alguns anos da minha vida, assim, sem me atentar no meu corpo.
sem prestar atenção no que meu corpo me diz. E hoje eu consigo tomar decisões, algumas vezes, né? Nem todas as vezes, mas só com essa atenção no meu corpo, assim, o que acontece, né? E essa dança com a pausa sempre me traz uma conexão com a terra e algo novo mesmo, que é isso que o propõe. E, só para trazer um pouquinho também, tem o Dragon Dreaming, que é o Pinakari, né? Se a gente for trazer para o Dragon Dreaming, tem também o Pinakari, que é essa atenção e essa conexão com a terra. É basicamente a mesma proposta, assim. Mas adorei. Obrigada, Dani. Quem pega? Tá sem áudio, Jô. Foi? Foi. Vamos lá. Eu fiz algumas vezes já, né, a dança dos 20 minutos. Gosto bastante. Em geral, demoro para levantar, que a gente começa deitado, né? Hoje, eu nunca tinha me dado conta disso, assim. Eu percebi que eu tô com uma dor de cabeça. Que ficou agora, assim. Tomou toda a minha atenção, sabe? Senti uma dor de cabeça que eu não tinha percebido que eu tava. E muito interessante fazer, estando sozinha, né? Porque normalmente a gente faz junto e sem muito se mexer, porque eu fiquei aqui sentadinha. E dá mesmo a presença em você, né? Muito interessante. Marina, Fernando, Sérgio, Ju. Alguém quer falar? Eu vou falar. Foi a primeira vez que eu fiz e é importante, assim, eu sinto, eu gostei desse movimento, isso de se movimentar e aí sentir o que teu corpo está dizendo para movimentar e aí parar e perceber realmente o que foi isso. E sendo um pouco desafiadora de não dar nome exatamente, né? Mas deixa eu sentir isso, onde que tá aquele movimento e como que ele... Então foi bom, foi importante para eu me perceber no dia de hoje. Eu gostei muito. Vamos aproveitar que a gente está junto aqui. Eu sou o Gabriel, ela é a Marina, eu sou o Gabriel, estou aqui também na conversa. E para mim, o que é bem interessante, eu também nunca tinha feito, até fiquei bem instigado a fazer os 20 minutos e das outras formas como mencionaram aí antes, mas me chamou bastante atenção o que é essa dinâmica mesmo, assim, né, dos estados transitórios, assim, cada vez mais eu vejo o quanto que a gente nunca está só de um jeito, né, a gente está sempre alternando, então, assim, dar o movimento e a pausa é algo que conversou muito com algo que o dia a dia tem exigido, assim, fazer isso dessa maneira foi bem interessante, gostei muito. Eu achei curioso, sempre que eu faço, eu sinto que sempre os primeiros movimentos, o primeiro movimento é um movimento que tem a ver com uma sensação de angústia, de peso, de tensão, e aí esse movimento vai evoluindo para uma resolução, assim, né? Momentânea, talvez, mas vem uma libertação. Não sei se sou só eu, se isso acontece só comigo, eu até queria depois ter a oportunidade de checar se isso acontece com outras pessoas. Mas o que eu acho, o insight que isso me traz, assim, que o Teatro da Presença sempre me trouxe, é isso de democratizar o acesso à sensibilidade, né, nesse processo de nova era, assim, que tem alguns riscos e perigos, né, parece que a sensibilidade é uma coisa de algumas pessoas, né, a capacidade de perceber o sutil
ela é restrita a quem tem esse dom e eu vejo que essa prática democratiza o acesso a essa percepção sutil e torna todos sensíveis, assim, relembra a gente que esse é um dom compartilhado, assim, na humanidade. Eu me vi muito passando pelo que a Cris falou, pelo que o Gabriel falou também, pela Ju. No começo, que a Ju falou desse incômodo, assim, eu me peguei muito, sei lá, eu tô com uma coceira no nariz, vou esperar um pouquinho para coçar. E depois veio uma calma, assim, e eu tô... meu apartamento é no 31º andar, então veio sentir uma conexão com a terra, mas daqui de cima, então passando pelo prédio inteiro até chegar para baixo e percebendo também a estrutura do prédio, assim, como se faz parte de mim, assim. E essa calma veio conversar com o que o Gabriel falou também, assim, de, pô, eu vim correndo do Rio para São Paulo hoje, daí eu falei, não tinha divulgado ainda o bate-papo, vou ter que correr para divulgar o bate-papo, que eu comuniquei com a Dani, com a Cris, e daí veio a calma, assim, também, de ver que, a gente quer falar disso, bacana. Na hora que eu liguei, já vi que tinha algumas pessoas conectadas, eu falei, então esse correr e parar e poder perceber as coisas também e agradecer. Muito bom. Queria fazer um comentário do que a Juliana falou, vocês falaram, né? Eu estou começando talvez a puxar um fio, né? E a gente entende que o teatro da presença social se baseia nessa noção dos 3 corpos, né? Então, o corpo da terra, que é esse corpo maior que nos sustenta a todos os seres desse planeta, nenhum ser vive fora dessa relação com a terra, né? A gravidade e essa noção de ancoramento, né? O corpo individual, que é esse nosso corpo, digamos assim, vertical, né, que construiu ao longo do seu desenvolvimento essa verticalidade, que está nesse lugar de conexão terra-céu, né, e espaço, né, então, e o corpo social no sentido de que, independente da nossa vontade, independente se a gente fecha os olhos no metrô, se a gente abre a percepção no metrô, pegando um exemplo, puxando o que o Sérgio falou, o simples fato da gente entrar num vagão de metrô nos coloca num tempo e espaço junto com outros seres humanos, né? Como que é a sensação pura de compartilhar esse mesmo tempo e espaço? Então, essa vivência comum, coletiva, é essa noção de presença social. Presença quando essa percepção é, digamos assim, percebida, né? Consciente. Porque a gente na verdade constitui, dissolve, cria e dissolve esses corpos, né? A gente está numa sala, entra no metrô, entra num shopping, sei lá, em qualquer lugar. Aqui eu estou num parque. E eu estou compartilhando o mesmo tempo e espaço com outras pessoas, né? Então, pode ser no meu caso agora. Se eu amplio a minha percepção, tem muito espaço ao redor de mim, tem algumas pessoas a uma certa distância, e eu posso, sem fazer nada, mas simplesmente ativando minha percepção mais panorâmica, digamos assim, sem perder a noção vertical, eu posso ampliar minhas antenas de percepção para o que está em volta, né? E quando outros seres que estão junto, compartilhando o mesmo tempo e espaço comigo, também estão ativando essa percepção panorâmica mais ampliada, e a gente se percebe como coletivo, a gente está falando em presença social. E é com essa visão que o Otto
quis desenvolver, né, essa técnica, que é chamada de teatro da presença social, ele que deu esse nome, nem foi Arauana, com essa noção de que essas coletividades, elas podem se sentir, se perceber como coletivos e nessa percepção agir no mundo, né? Então, o que a gente fez é esse primeiro passo, né, de sincronizar mente e corpo, perceber a gente como um ser individual. O próximo passo é a gente se perceber como ser coletivo, né? E a gente treina isso, né, em algumas práticas do teatro da presença, e na visão da teoria U, essa é a ideia de que essas coletividades transformam a realidade, né? Então, elas transformam de uma maneira atuante e muito consciente a sua ação e do quanto elas são afetadas, né, mutuamente. Para mim é um pouco novo estar num espaço virtual, praticando o teatro da presença. João, esse Zoom a gente pode quebrar em salas ou não? A gente pode digitar como você quiser. Não, a gente pode fazer aquele breakout rooms? Ai, não, eu não sei como que faz isso. Não tem problema. Eu vou aprender para a próxima vez. Vocês estão no celular ou no computador? No celular. Como? No celular. Fiquei pensando, vou inventar, nunca fiz isso. Mas tem um exercício que a gente faz presencialmente, né? Vai ser interessante fazer aqui, acho que a gente podia tentar. É agora a gente, de olhos abertos e a percepção ampliada, mas vai vir muito input pela tela, né? Porque a gente está em frente à tela, é o nosso meio de comunicação, né? Mas a gente procurar fazer a mesma coisa que a gente fez, né? A pausa e movimento e essa percepção, só que a gente ampliar um pouco as nossas antenas de percepção, e a gente não vai só se mover ou ficar parado de acordo com os nossos desejos internos, digamos assim, né? Talvez o movimento de uma pessoa seja o motor para o meu movimento, né? Então, a proposta, a gente faz isso ao vivo, e a proposta é a gente fazer talvez uns 3 minutinhos dessa dança em grupo. E basicamente a gente faz isso, que é o caminho do U. A gente tá aqui, a gente chega, talvez chegar, mas coisa esquisita, talvez a gente chegue com pensamentos ou julgamentos, ou não, isso não vai dar certo, que bobeira. A gente vai chegar de alguma maneira. E a gente vai ficar aqui, percebendo. Talvez a gente queira ficar apenas com as pessoas que estão aqui na nossa tela. No meu celular cabem 4 pessoas. Talvez a gente queira passar o dedo e ver todo mundo. Talvez eu fique parada. Talvez nasça um movimento e eu permita esse movimento. E eu estou atenta ao meu movimento e à minha sensação corporal quando eu estou parada e quando eu me movimento. E eu também estou perceptiva ao movimento dos colegas que estão aqui conosco. Vocês topam fazer isso? Em silêncio? Uns 3 minutinhos? Eu vou começar, então, vou tocar o sininho e vou tocar para parar. Vocês entenderam o que a gente vai tentar fazer? Vai fazer?
Fica aí onde você está, nessa posição. Sente esse seu eixo vertical, onde está o seu apoio, sente a terra. Sente a coluna vertebral. Sente o espaço acima da sua cabeça. Com essas antenas ampliadas, sente esse grupo, essas outras pessoas que estão com a gente, que estamos juntos aqui. Eu vou pedir para cada um falar o seu nome e a cidade onde está, e a gente se deixa ir, deixa a nossa anteninha esticar até essa cidade. Tudo bem? Abre o microfone, fala seu nome e a sua cidade. Daniela, São Paulo. João, São Paulo. Fernando, São Paulo também. Isabel, Rio. Sérgio Santos. Cris, São Paulo. Joana, São Paulo. Juliana, Uberlândia. Marina, Palhoça. Gabriel, Palhoça, Santa Catarina. Mais alguém?
Obrigada pela disponibilidade em experimentar. E basicamente é também uma das habilidades que a gente trabalha, né? Essa criatividade, também como lidar com a vulnerabilidade, não só esse sentido individual, né? De se expor, dessa vulnerabilidade aberta para o novo, né? Mas como que é que o coletivo se coloca nesse lugar de abertura para a criação de algo que é novo, né? Como é criar a partir dessa noção de campo, né? Como é que é atuar no mundo com esse sentido esse eu mais ampliado, né? Que na verdade é eu e é coletivo e é o todo, é o e, não é o ou. Eu acho que, sei lá, tem uns minutinhos até 1 e acho que a gente podia comentar, perguntar. O que você acha, João? Fazer talvez uma rodada de comentários, perguntas. Vamos fazer. Eu queria comentar que eu acho que o movimento veio com o ventinho ali de palhoça no cabelo da Marina e do Gabriel. E deu para sentir muito isso, assim, de estar presente nos outros lugares também. Sei lá, como se os passarinhos da Dani estivessem aqui, como se o biquinho de palhoça estivesse aqui também. Com a Ana Cristina também, que dá para ver o cabelo dela balançando. Então, acho que todo movimento, assim, acho que do coletivo, assim, a gente nos outros. Eu queria trazer que para mim ficou muito vivo assim, o quanto essa prática parece que ela potencializa um amor coletivo, assim. Que muitas vezes no dia a dia a gente vai, enfim, ficando mais engessado, né? Então, quando a gente cocria, a gente vai entrando num estado de amor com essas pessoas, que mesmo aqui online, né, e pessoas de diferentes cidades, eu consegui sentir. E trazendo de novo essa prática para os níveis de escuta da teoria U, eu identifico o teatro muito como o nível de escuta generativo, que a gente chega num ponto de criar algo ou de criar movimentos que daqui a pouco a gente já nem sabe mais de quem foi, quem começou ou aonde termina, né? E essa troca generativa, ela é muito rica. Ela é muito rica. A gente entra numa escuta ativa e empática tão profunda que a gente cria algo e não lembra, a gente sai do ego-sistema, né? Eu não sei se fui eu, se foi o João, da onde que vem, né? Mas algo novo nasce, assim. Então, eu só queria complementar com isso. E gratidão ao grupo pelo exercício. O que eu queria falar é, assim, eu já pratico, de certa forma, sempre que possível, né, o teatro, mas eu nunca tinha praticado via Zoom, virtualmente, sempre foi presencialmente, né? Agora, virtualmente, eu acho que tem uma pegada um pouco diferente, mas é muito interessante também. Eu acho que é possível estabelecer a conexão, como a gente viu, percebeu, pelo menos eu percebi, de uma forma um pouco diferente, mas eu acho que, de qualquer forma, a gente conseguir construir essa sintonia, né? Construir essas pontes, essa sincronicidade que acaba acontecendo entre as pessoas, né? Eu acho que isso aí mostra uma vez mais, acho que o poder que tem esse tipo de prática e principalmente onde você parar e sentir a presença, né? Porque eu acho que a corrida do dia a dia aqui é meio pegada e
Raramente a gente para dar uma respirada um pouco e sentir o que está acontecendo, né? Eu acho que esse tipo de prática, ela ajuda muito nisso e ajuda a gente também se auto-sintonizar. Eu acho que tem um valor enorme isso em termos de posicionamento, de construção do seu eu e do coletivo. Muito obrigado aí pela prática, Júlia. Bom, eu queria trazer alguns comentários, assim. Primeiro, também agradecer a oportunidade, a prática, a energia. O que está muito forte agora, ressoando de um jeito muito bacana, é a capacidade que esse encontro, por toda a simplicidade, assim, né? Eu entrei meio no susto aqui, estava abrindo os grupos do WhatsApp, vi uma mensagem do João no Emergir, aí era meio-dia, eu falei para a Marina, vamos entrar. Assim, sentimos o chamado, a gente entrou. E aí o que é muito massa é... Eu não conheço praticamente, eu acho que eu não conheço ninguém, mas eu já tô confuso se eu conheço vocês de algum lugar, sabe? Então, mas assim, a princípio eu não conhecia ninguém, então me conectei com 12 pessoas que eu não conheço, para fazer algo que eu não sabia exatamente o que é, e aí você vai no fluxo, e aí isso traz uma capacidade de conexão, de presença muito louca, cara, que faz realmente dar aqueles cliques do tipo, olha como é possível isso, né? Como é possível essa conexão com o humano, com nós todos aqui, de um jeito muito, assim, foi do nada, veio tudo, né? Muito, muito, muito demais isso, muito demais, só agradeço. Eu vou pegar o gancho, então. Confesso que eu fiquei um pouquinho nervosa, porque o Gabriel, ele, vamos entrar, vamos, né? Tem que trazer várias coisas que são muito, muito boas, assim, e essa tá sendo e foi. Mas eu fiquei um pouco nervosa, tipo, o que é isso? Também tô me vendo várias pessoas, estou me movendo. E depois dessa dinâmica, desse exercício, eu fiquei mais tranquila e é bem interessante, porque é um momento que eu me mostrei, de certa forma, vulnerável e todos aqui, e isso faz com que a gente, não sei se é exatamente isso, mas a gente criou algo e algo aconteceu aqui com todas essas pessoas em cada lugar que está. É muito lindo, assim, né? E eu me sinto um pouco mais próxima, mais conectada de vocês, por mais que eu não conheça nenhum de vocês, só o Gabriel. E aí me veio um questionamento também, que eu queria pedir para a Dani, que foi interessante depois de fazer esses 2 exercícios, que a gente está falando também dessa, não sei qual palavra, qual conceito que tinha usado, mas dessa conexão com o humano mesmo, né? E ontem, eu e o Gabriel, a gente foi para Urubici, a gente fez uma trilha, e ela foi muito forte para mim, porque nós resolvemos ir de pé no chão, a gente pensou que a trilha era super ok, e tinha muitas aranhas naquela trilha, enormes. E eu trabalho há muito tempo com eu não gosto desse nome, mas eu trabalho a minha relação com as aranhas. Eu não gosto de fobia, mas eu tenho um respeito muito grande com elas e, nossa, foi muito desafiador. Mas no meio da trilha, eu entrei em pânico real, assim, eu precisei parar, chorei um monte, trabalhei aquilo e depois eu fui respirando, lidando, eu fui saindo, mas eu fiz as pazes com o lugar, fui embora também falando que eu era um pouquinho das aranhas, elas eram um pouquinho de mim também, eu fui trabalhando isso. E essa dinâmica agora, ela fez com que essa sensação, ela ficasse ainda maior. Na verdade, não só essa conexão com vocês e com esse olhar com o humano, mas também com tudo que está ao meu redor, assim. Então, queria trazer um pouco disso também, até pedir para a Dani como é que é visto essa relação também, não só com o humano, mas todas as formas de vida, assim, né, que existem. Mas eu pega, Dani, quer responder a Marina?
Quero saber se alguém mais quer comentar alguma coisa. Tá dando para ouvir aí? Oi? Tá dando para ouvir? Tá bem melhor, Sérgio. É só uma observação. Eu acho que a relação presencial ela é muito legal, né? Eu acho que eu só conheço o João mesmo, né? Pessoalmente. Né? Aí quando a gente faz uma conexão online, né? A gente parece que fica tem uma aproximação maior, né? Mas eu acho que a gente consegue uma conexão, sim, né? Assim, esses encontros online. Eu costumo dizer que o encontro presencial e o encontro online não é melhor nem pior, é diferente, né? São duas formas diferentes da gente se conectar, né? E eu acho que, assim, o grupo a gente consegue sentir por conta da conexão de afinidades, né? Eu acho que isso já traz uma grande aproximação entre a gente. E a gente acaba se sentindo logo à vontade, né? E dá essa sensação mesmo de conhecer as pessoas há um tempo enorme, né? Já ter algumas conexões e se sentir tranquilo, à vontade e participar, né? Acho que é isso, por enquanto. Só quero checar com vocês que a gente meio que combinei com o João da gente finalizar 1h15, mais ou menos, né, João? A gente tem mais uns minutinhos para talvez já ir fechando. Eu queria pedir, Dani, para você contar um pouquinho de como vai ser a jornada que você inscreveu o Teatro da Presença Social para ser escalado aí dentro do Societal Transformation Lab, que vai acontecer agora. Então, se contar um pouquinho o que você espera dessa jornada aí. A gente também está com outro projeto inscrito, que é o Cambia Festival. Então, é um espacinho para a gente poder trocar. Se alguém também tiver outro projeto inscrito também e quiser marcar um bate-papo para a gente divulgar também depois, fica o convite. E também falar um pouco do movimento verdadeiro, do que você faz. E também agora vai ter o curso, né, de presença corporificada. Então, deixar um convite aí para o pessoal para todas essas coisas incríveis aí que você está fazendo. Eu vou só, talvez, falar um pouquinho do que é da prática, né? E a gente fez como se fosse uma degustação, né? Do que é talvez o núcleo assim de prática, de aprendizado, né? Araúna Hayashi, que é uma bailarina, coreógrafa que desenvolveu essa técnica com o Otto Scharmer, ela desenvolveu no formato de exercícios, né? Então tem exercícios especificamente que têm objetivos, por exemplo, de lidar com situações de bloqueio, estagnadas, né? E ouvindo a Marina é muito interessante, porque o exercício que trabalha essas situações estagnadas, bloqueadas, né, travadas, a ideia é justamente essa, mergulhar no lugar do bloqueio, na sensação do bloqueio. Não é sair correndo, fugir, né, que você contou com as aranhas, né? E tem outros exercícios que têm outros propósitos, né, específicos, né? Mas sempre essa ideia, trazer a inteligência do corpo para a conversa, né? E não é deixar de lado o racional, a cognição, as outras formas de inteligência, mas também utilizar, vocês falaram muito dessa humanidade, né, desse senso de humanidade. Realmente, o Teatro da Presença resgata e ele ativa qualidades inerentes do ser humano, né? Então, à medida que a gente vai valorizar e ativar essa inteligência somática mesmo, somática do corpo individual e desse corpo coletivo, a gente traz uma nova inteligência para a conversa,
Então, a gente não quer reduzir, não é que eu não vou pensar, não vou refletir, não vou pesquisar, mas eu também vou usar uma inteligência que é inerente, que, assim, o ser humano tem uma história de evolução de, sabe, milhões de anos. E essa história está impressa, cravada no nosso corpo. E a linguagem do corpo é o sentir, né? Então, a gente ativa, a gente treina simplesmente escutar o nosso próprio sentir, a linguagem do nosso corpo, e a gente usa alguns exercícios como ferramenta para destravar processos, para ampliar a percepção da realidade atual, para co-criar a realidade futuro emergente, né, que é intencionado coletivamente, né? Então, como ferramenta, eu acho que é isso, é muito, muito completa, muito simples, muito poderosa, né? E eu tô com a pergunta da Marina na mente. Eu não sei se eu sei a resposta. Na verdade, ao mesmo tempo que a gente resgata esse senso do humano, que é o humano que todos somos, né? Humano em mim, humano em você, humano em cada uma das pessoas, esse senso de humanidade, a gente percebe, dá esse pulo da não separação, né? Então, é humano, mas é o vivo, na verdade, né? Então, na verdade, a gente faz esse trabalho com outros humanos, mas essa percepção do que é o vivo, né? Então, por exemplo, me lembrei agora de um, eu vou falar nomes, né? De um 4D Mapping, que é um mapa 4D, que eu fiz uma vez com um grupo no Chile, eu fui ensinar essa técnica lá no Chile, e eles tinham eles estavam vivendo ainda um processo de um incêndio florestal, assim, muito grande. Isso foi há 3 anos, foi em 2017, eu acho, 2 anos. E a gente fez esse mapa da realidade para entender melhor a realidade atual e perceber qual é esse futuro emergente que queria ser criado, né? E um dos elementos do sistema, né? Quem compunha esse mapa, a gente elege elementos ou atores, né? Desse um sistema e um dos atores eram os animais atingidos pelo incêndio. E foi muito forte, muito. Então eram seres vivos, né? Tinham as comunidades tradicionais, as comunidades do entorno do incêndio e também tinham os animais. E foi muito interessante que no início e até o fim, quem estava mais perto, os atores que estavam mais próximos eram os animais e as comunidades do entorno daquela fogueira. O governo estava, sei lá onde, os bombeiros estavam, sei lá onde também. Quem estava junto o tempo inteiro, do começo ao fim, eram os animais e as comunidades. Então, sim, a gente está falando do vivo, né? A gente pode ir para além do humano, Homo sapiens. Né? Falando do que o João pediu, né? Essa é a parte que eu menos faço, sou ruim disso. Puxa mesmo, João. Eu sou professora autorizada dessa técnica, me formei com a Arauana diretamente, desde 2014 eu atuo aplicando e ensinando, e ofereço cursos de formação. O próximo que vai ter, eu vou oferecer aqui em São Paulo em março, e assim, com essa ideia de poder realmente compartilhar e tornar acessível essa técnica, digamos assim, um método, né, para outras regiões do Brasil e outros campos de conhecimento, eu resolvi inscrever essa iniciativa nem tem nome, né, é ampliação, expansão do Teatro da Presença Social. Essa é a ideia. Eu inscrevi junto com a Janaína Jatobá, de Recife,
uma parceira querida, uma iniciativa no Societal Transformation Lab, que é eu tenho falado assim, João, que é como se fosse um U-Lab para iniciativas, né, para implementar iniciativas. É um processo criado pelo Presence Institute, que chamou abertamente iniciativas, grupos de pessoas, então, que quisessem inscrever uma iniciativa e desenvolver essa iniciativa de uma maneira acompanhada, né, junto com o Presence Institute. Eu inscrevi, da mesma forma que o Cambia, né, e tem mais de 200 iniciativas, e a minha ideia, junto com a Janaína, isso precisa, sabe, explodir no sentido de chegar e muitas pessoas poderem usar isso, e que é muito lindo, muito simples, muito transformador. E é essa ideia. Joana e Fernando são praticantes também, eles estão no time estendido, e provavelmente a gente vai fazer momentos abertos, né? Para poder, a ideia é essa, chegar no Brasil inteiro. Hoje em dia eu já dei curso em Recife, em Brasília, a gente está vendo a possibilidade de estar em Belo Horizonte, então é isso, né? E é uma ferramenta online que é talvez a segunda vez, João, que eu estou experimentando, e que talvez seja também uma maneira de tornar mais acessível. E é isso. Movimento Verdadeiro é essa minha identidade de colocar as coisas no mundo, né? E tem um site, depois eu estou no celular, você tem como digitar aí, João? www.movimentoverdadeiro.com.br. Então dá para saber mais. Quem quiser receber o mailing de atividades, se puder compartilhar o e-mail, eu mando por e-mail. É isso. Se quiserem fazer perguntas, você pode digitar o meu e-mail também, João, é daniela@movimentoverdadeiro.com.br. Acho que é isso. E eu estou um pouco cuidando do horário, né, para a gente não se estender muito. Você vai puxar um check-out, Cris ou João? Você puxa, Cris? Bom, quero agradecer a Dani, né, todo mundo que está aqui, que a gente consiga... Bom, vamos então fazer um check-out trazendo uma intenção, né? Que intenção a gente tem após esse encontro, assim. Então, a minha intenção é que nós todos, na verdade, que a gente consiga sair daqui com essa atenção no nosso corpo, né? E às vezes a gente pode estar um pouco disperso, mas em algum momento trazer o corpo de novo para essa presença e para essa realidade, assim. Essa fica a minha intenção. João? Posso falar, João? A minha intenção é que a gente pratique e que a gente crie tempo e espaço para praticar o teatro da presença, os exercícios simples no meio do nosso cotidiano. Muito pensando em continuar explorando essas ferramentas online, inclusive para o processo que a gente vai iniciar, Dani, de divulgar o Teatro da Presença. Acho que é uma experiência muito interessante fazer isso virtualmente. Ficou claro que as conexões verdadeiras é como se eu olhasse assim, ó, no olho de cada um, junto, como se estivesse junto, eu não imaginava. E rapidamente me veio, assim, com certeza isso é uma forma de fazer essa expansão do teatro da presença. Então eu saio com isso, assim, de ter para mim como uma nova possibilidade de explorar mesmo.
muito grata pela experiência. Pegar carona aí, Joana, porque foi a minha conclusão aqui é a mesma que a sua, que é de estar bem surpreendido positivamente aí com a experiência usando a ferramenta virtual, né? Que eu acho que isso mostra que tem um potencial maior para ser explorado. Eu acho que a gente pode trabalhar mais, ver como pode explorar melhor, inclusive, essa ferramenta, mas eu acho que ela já mostrou que é possível fazer esse tipo de trabalho, né, com algumas limitações, obviamente, pelo tamanho da tela, por tudo, mas, enfim, eu acho que não é isso que impede de você também poder trabalhar e as conexões e mesmo fazer o teatro da presença social via virtual. Eu saio muito agradecido aí também, muito prazer de conhecer um monte de gente nova aí que eu não conhecia. E vamos que vamos, né? Vamos fazer os projetos andarem aí para frente. Vamos aí. Obrigado, gente. Bom, tá dando para ouvir? Eu estou preocupado com o retorno de vocês. Eu acho que é muito importante. A intenção, acho que se a gente testou isso aqui, eu reafirmo, fazer as coisas presenciais é um jeito, fazer online, pela internet, é outro jeito, né? É possível fazer? Né? E se a gente tem a intenção de fazer também pela internet, também por esses grupos online, né? A gente pode ir aprimorando isso, né? A gente vai melhorando, vai encontrando caminhos. Eu acho que não podemos desperdiçar essa oportunidade também de fazer online, que atinge pessoas que estão distantes. Eu acho legal isso, né? Pessoas que estão em várias cidades. Isso é muito louco, né? Então, eu acho que a gente deve, sim, utilizar essas ferramentas, né? E a minha intenção é estar cada vez mais presente em mim e onde eu estiver, no grupo que eu estiver, né? É importante isso. É isso. Agradecer, gratidão pela oportunidade. Obrigado. Queria colocar aqui como intenção, a partir dessa prática, inspirar o movimento, a ação ao longo desse ano aí, de 2019, que está começando aí. Eu acho que o Gabriel, ele leu minha mente. Eu estava pensando como bolar algo que trouxesse inspiração, no sentido de que isso que a gente viveu aqui, que a partir de agora cada um vai praticar e viver, que possa também inspirar outras pessoas, né? Às vezes, eu percebo que quando a gente está íntegro, assim, né? Em nós, a gente está sendo verdadeiro com aquilo que a gente realmente é automático que a gente inspira outras pessoas. E aqui a gente vivenciou e percebeu uma forma muito poderosa disso. Então, fica aí. A minha intenção é a inspiração. Bom, primeiro me sinto muito grata pelo João por fazer isso acontecer, convidar e fazer acontecer, e a todos vocês que toparam, né? E estivemos juntos co-criando isso. Eu sempre falo, se a gente não faz junto, sozinha não faria, né? Não faria o menor sentido. E acho que a intenção de continuar a serviço mesmo, para mim quando eu comecei a experimentar e lá atrás, para mim foi um uau, assim, nossa, é muito simples, é muito poderoso. Desde então eu venho nesse caminho e quero continuar encontrando meios de poder seguir de novas maneiras, né? Então, se não é presencial, é virtual, e não é ou, é sempre né? Presencial e virtual, e talvez escrevendo também, né? E textos, e
é isso, quero seguir e estou mais inspirada ainda depois do nosso encontro aqui. Obrigada, gente. Obrigada. Lucas, Cristina, Bel, vocês querem falar mais alguma coisa? Eu queria agradecer, eu cheguei um pouquinho mais no final do encontro, mas é sempre muito bom estar no encontro, estar junto de pessoas vibrando e buscando o autoconhecimento e, enfim, novos aprendizados e, enfim, e eu quero deixar uma intenção, uma palavra, reverberar, a palavra que eu quero deixar para o grupo. Muito obrigada. O meu sentimento que ficou foi de deixar fluir isso, de tanto ficar sabendo mais sobre o teatro da presença social, mas essa sensação também que vieram desses exercícios, e também de saber que a Dani vai estar aí escalando isso, e não só para o Brasil ali, mas pode dar suporte para os 200 times, mais times aí que se inscreveram no Society Transformation Lab. E acho que todo mundo vai precisar dessa experiência. Queria agradecer a todo mundo que participou. Na semana que vem, a gente está querendo trazer um outro bate-papo com uma outra iniciativa que se inscreveu no Society Transformation Lab, que é o Dinheiro e Consciência. E eu acabei de ficar sabendo com o Henrique K, que ele também escreveu uma, que é o Regenera. Então, provavelmente, a gente ainda vai continuar batendo um pouco mais de papo aí sobre teoria U e sobre iniciativas bacanas aí para a gente transformar nossa sociedade do jeito que a gente sonhou. Então é isso, queria pedir para todo mundo abrir o microfone, a câmera, para a gente dar tchau. Obrigado, gratidão. Gratidão, galera. Um beijo. Tchau, pessoal. Valeu, gente. Tchau. Até mais, até a próxima. Até. Até logo.